Senhor a todos, paz do Senhor jovens. Vamos para mais um vídeo, graças a Deus. Vídeo de aula de número 9, tá? Com o tema, os gibeonitas enganam a Josué. Ok? Vou ler a introdução para os irmãos, amém? As notícias a respeito da vitória sobre Jericó e Ai espalharam-se rapidamente por todas as cidades reinos vizinhas, motivo pelo qual os gibeonitas ficaram bastante preocupados. Sabiam que seriam os próximos a serem atacados pelo exército dos israelitas. O medo fez com que os gibeonitas desenvolvessem um plano ardiloso contra o povo de Deus. Eles se disfarçaram de embaixadores advindos de um país distante e, de modo astuto, convenceram Josué das vantagens de se fazer uma aliança com eles. Josué não consultou ao Senhor antes de fazer uma aliança com os gibeonitas, e 3 dias depois descobriu que havia sido enganado, pois os supostos embaixadores eram, na verdade, integrantes de um povo inimigo e vizinho, que estava na rota de colisão com o povo de Deus. Então Josué ali não consultou ao Senhor e fez essa aliança e infelizmente ele foi enganado. O tópico 1, ele vai falar sobre os inimigos se unem contra Israel. A parte 1 ele fala a inveja dos inimigos. Esse tópico 1, ele vai estar falando sobre a inveja dos inimigos. Eles eram povos que eles não eram um povo unido, né? Eles eram povos contrários, eles batalhavam entre eles, né? Até porque aqui vai falar que há 38 anos antes, né, os espias de Moisés, né, falaram que eram cidades totalmente fortalecidas ali. E havia muitas guerras entre eles. Só que nesse modo, quando Josué entrou na Terra Prometida e foi conquistando as cidades, eles se juntaram para poder tentar lutar contra Josué, né? Então, por isso que eles se uniram, mas eles não eram um povo unido, né? Aqui na lição fala e na Bíblia também fala. O ponto 2, ele vai falar sobre os inimigos são numerosos, né? Olha que interessante. Impressiona a descrição da quantidade de povos cananeus ao oeste do Jordão, que se uniram contra Israel. Certamente a quantidade de guerreiros dessa coligação superava facilmente o exército dos hebreus. Todos os guerreiros de todas as cidades, juntos, era uma quantidade enorme para poder lutar contra o povo de Israel, contra Josué. Então eles se juntaram, eles se uniram, né? E essa quantidade era uma quantidade enorme para lutar contra Josué. O 3, né? O ponto 3 aqui, ele vai falar que o mal atua em várias frentes, né? O mal atuou nessa forma aqui, enganando a Josué, né? No finalzinho ele vai falar aqui, ó. E foi usada quando Paulo expressou sua preocupação em que os coríntios fossem enganados pelo inimigo. Da mesma forma que Eva foi iludida, Josué também. E nós, se quisermos vencer o mundo, a carne e o inimigo, precisamos ter vigilância, né? Sempre orar a Deus, né? E pedir o caminho correto para o Senhor, que Ele vai nos guiar. Amém? O tópico 2, ele vai estar falando sobre a astúcia dos gibeonitas. A parte 1, ele vai falar, as aparências enganam, né? Então, por que as aparências enganam? Porque os gibeonitas, eles conseguiram enganar Josué. Eles foram disfarçados, eles não poderiam ir como ali os príncipes daquela cidade, vestidos de forma como era de costume da cidade se vestirem ali dos inimigos dele, de Israel. Então eles se disfarçaram muito bem, né? E qual que foi a forma que eles acharam de se disfarçar? Aqui na lição ele vai falar o seguinte: os ardilosos gibeonitas utilizaram um excelente figurino, uma linguagem humilde, pretensa, piedade, a melhor safra dos seus vinhos e odres velhos e remendados, e além do pão mofado, outros itens apetitosos e valorosos da sua gastronomia. Pois está escrito, então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então o Israel ali, Josué, ele não procurou ao Senhor para saber se estava correto em fazer aquela aliança com aquele povo ou não. Eles simplesmente olharam aquela situação,
olharam a forma que eles estavam vestidos, né? Provavelmente já tinham passado muito tempo caminhando ali pelo deserto para estarem chegando até o acampamento de Israel, e simplesmente eles fizeram aliança onde veio a ter todo o problema futuramente, né? O ponto 2, ele vai falar que a armadilha é descoberta, né? Por mais que o inimigo ele tentou, os inimigos ali de Israel tentaram enganar ele e ficar por isso, né? Israel ele descobriu esse engano que eles tramaram contra Josué, né? E ali foi descoberto 3 dias depois, né? Como aqui fala que o princípio da autoridade e submissão estabelece o respeito incondicional à liderança, desde que essa seja conduzida no centro da vontade do Senhor, né? Então, assim, como Israel não buscou a presença de Deus para ver se eles podiam fazer essa aliança, né? Eles usaram o nome do Senhor, então eles não poderiam quebrar essa aliança, né? Então eles se mantiveram conforme essa aliança, mas o povo estava totalmente indignado em relação à aliança que tinham feito, né, com esses inimigos, né? Que eles não poderiam atacar ali esses inimigos porque eles fizeram essa aliança, né? O ponto 3, ele vai falar sobre a manutenção da aliança. Josué e os príncipes da congregação, mesmo diante da ferrenha crítica do povo, não mudaram os termos da convenção de paz. Afinal, é pecado usar o nome do Senhor em vão, né? Mais tarde, em 2 Samuel, vemos que o rei Saul ele quebrou essa aliança firmada nos tempos de Josué, o que trouxe sérios infortúnios a Israel, até que a devida reparação foi feita aos gibeonitas. Infelizmente, quantas vezes nós comprometemos a realizar algo perante o Senhor e simplesmente esquecemos. Então, muitas das vezes, nós prometemos ao Senhor que nós iremos, né? Que nós iremos fazer algo para o Senhor, e nós prometemos ali, nos esquecemos e acabamos não fazendo, mas o Senhor não esquece das promessas que Ele faz para conosco. Então, Ele é fiel no que Ele faz e no que Ele promete. Amém? O ponto 3, e para a gente já estar finalizando a lição, ele vai falar sobre uma história de juízo e misericórdia. A parte 1 fala, os gibeonitas são punidos, né? Então, eles enganaram a Josué, né? Conseguiram fazer com que Josué não o matassem, né? Ali que eles não tirassem a vida deles porque eles eram inimigos, porque Josué manteve a palavra que ele firmou com eles, né? Mas, né, eles foram punidos, né? De qual forma que eles foram punidos? Olha só. Quando viu que havia sido enganado, Josué ficou muito bravo. Naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Tudo porque os príncipes da congregação não consultaram ao Senhor, né? Então, assim, eles simplesmente foram rachadores de lenha e tiradores de água para ajudar na obra do Senhor, né? Eles não morreram, mas foram obrigados ali a estarem trabalhando ali para o resto de suas vidas ali para a obra do Senhor, né? Algo que foi, né, muito no começo, provavelmente muito árduo para eles, mas acredito eu que com o tempo eles, né, ali se renderam aos pés do Senhor também. O ponto 2, ele vai falar assim, ó, né, uma significativa mudança. Os príncipes, diante da descoberta do engano, sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Mas Josué fez uma significativa alteração e tornou-os escravos dos santuários de Deus. Assim Josué curiosamente os puniu e, ao mesmo tempo, também os abençoou. Pois uma maldição não cai sobre quem não merece. A justiça de Deus atua sempre em favor daqueles que estão arrependidos, como neste caso os gibeonitas. Eles queriam preservar a própria vida, mas não sabiam como fazê-la tal coisa de modo correto. Por isso elaboraram um plano doloso e mentiroso. Mesmo com um erro, Deus teve misericórdia deles, né? Ali poupando a vida deles, né? Então, eles queriam simplesmente salvar as próprias vidas, né? Mas
eles foram punidos, só que Deus ainda teve misericórdia deles e deixou eles trabalhando para a obra do Senhor, né? No 3, ele vai falar sobre a bênção no lugar da maldição, né? Talvez a postura humilde dos gibeonitas tocou o coração do Eterno, sendo destacados para o serviço perpétuo na casa de Deus. O Senhor os abençoou e eles tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Assim, os gibeonitas se transformaram em uma bênção para Israel. Prova disso é que no tempo de Samuel, a Arca do Concerto ficou durante décadas na cidade gibeonita de Kiriat Jearim. E no tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão. Posteriormente, eles foram chamados de netineus, ou servos do templo, ou netinins, auxiliando os levitas, e estavam entre os primeiros exilados que voltaram da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel. Apesar de não serem descendentes de Abraão, puderam ajudar na reconstrução dos muros de Jerusalém. Aprendemos com tal episódio que a misericórdia divina triunfa no juízo, né? Então Deus ele teve muita misericórdia desse povo, né? Desse povo que foi ali até Josué e enganou a Josué porque eles queriam salvar a própria vida, né? E Deus teve misericórdia, não os matou, mas ali através, né, de Josué manteve a sua palavra, mas eles foram punidos em relação a essa questão. Eles tiveram que trabalhar ali durante, né, a vida inteira deles para a obra do Senhor, né? Coisas, né, que não é uma maldição, e sim uma bênção para a vida deles em ter que trabalhar para o Deus vivo, né, para o Altíssimo. Então, assim, provavelmente deve ter sido maravilhoso eles estarem trabalhando e podendo participar, né, das coisas de Deus, né? Então, nós temos que levar isso para nós, né, e sempre pedir orientações, né, para o Senhor. A conclusão, ela fala: a história dos gibeonitas nos ensina importantes lições. Uma delas é que jamais devemos tornar qualquer atitude sem antes consultar ao Senhor. A segunda é que precisamos estar atentos às ciladas do inimigo, pois ele é ardiloso e suas mentiras podem nos impedir de herdar a terra prometida pelo Senhor, a nova Jerusalém, né? Assim nós finalizamos a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa lição e fiquem com Deus. Paz do Senhor a todos e amém.